Bom, vamos aqui falar, e muito mais do que falar, eu acho que nós vamos fazer desde já um alerta para quem está aqui nos acompanhando e que gosta de ter desempenho. Tem muita gente que usa, por exemplo, a testosterona para ter desempenho. Faz um exercício, quer ter desempenho. E aí começou-se a aparecer no cenário dos serviços de saúde que, além do homem que usa esse hormônio, né, para ter mais desempenho e às vezes para fazer uma regulação hormonal, o que é absolutamente normal, mas mulheres também estão usando testosterona. E esse é um fator muito importante de alerta, né? Tem aí é preciso ter um cuidado na utilização desse tipo de hormônio, e por esse motivo a gente convidou aqui para um bate-papo nessa manhã a doutora Marta Amaro, que é médica endocrinologista, para falar disso. Agora, doutora, isso de fato me chama bastante atenção, porque eu já tinha visto o homem utilizar hormônio porque vai para academia, quer ter massa muscular muito rápido e tal, mas as mulheres também estão utilizando, é isso? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje falando sobre esse tema tão relevante. Nós vivemos hoje realmente uma epidemia de uso de testosterona em mulheres. Isso está se tornando um problema de saúde pública, uma vez que a mulher naturalmente tem níveis muito baixos de testosterona. E o que a gente vem vendo é que as mulheres vêm buscando esse uso para fins estéticos, né, ou de performance esportiva. E isso está totalmente contraindicado, segundo as principais evidências científicas e as principais sociedades médicas. Então, é um risco muito grande para essas mulheres. A gente sabe que a testosterona ela tem vários efeitos adversos. Então, essa avaliação ela deve ser feita muito criteriosamente e o uso da testosterona nas mulheres em idade fértil, ou seja, aquelas mulheres que ainda não entraram na menopausa, ele é totalmente contraindicado. Agora, por que as mulheres têm buscado a utilização desse hormônio? É muito pelo resultado também, para tentar conseguir maior massa muscular? São dois fatores principais, né? Um é essa questão de performance esportiva, de melhora de massa magra, né? De melhora de desempenho e também questões relacionadas à libido. Então, o que a gente vê hoje são muitas mulheres se queixando de falta de libido e que acham que a testosterona vai solucionar isso. Entretanto, a gente sabe que a queda de libido, ela é multifatorial, né? São muitas coisas envolvidas Sim. e a testosterona, ela não é uma fórmula mágica, né? Então, muitas vezes essas mulheres, elas começam a usar a testosterona e mesmo assim não melhoram as queixas que levaram ao uso. Claro, E claro, a gente claro. tem que, e a gente tem que lembrar que a testosterona é um hormônio anabolizante. Então, muitas vezes a sensação de bem-estar, ela vem, mas o preço disso, né, para o organismo é muito grande. Aham. Quais seriam esses riscos para a gente poder compreender, né? A mulher que usa. E a gente não está falando só da mulher. Eu acho que é um ponto importante, porque o homem que usa em excesso a testosterona para ganhar massa magra, como a senhora comentou, também pode enfrentar alguns riscos. Eu queria que a senhora exemplificasse aqui riscos tanto para a mulher como para o homem. Então, os riscos na mulher, a gente vê uma virilização, então, o aparecimento de características masculinas, como queda de cabelo, aumento de pelos, né? Aumento do clitóris, engrossamento da voz. E, além disso, questões metabólicas, né? Como o aumento do colesterol, o aumento de fenômenos tromboembólicos, então, o aumento do risco de ter uma embolia, de ter um infarto, de ter um AVC. Tudo isso acontece tanto em mulheres quanto em homens que usam em excesso também. E a gente tem que ter muita atenção, né, porque realmente são coisas muito graves e numa população jovem e teoricamente sadia, né. Então quando se faz o uso desse hormônio numa pessoa jovem, a gente está trazendo um risco muito grande, né. Uhum. E ele pode ser comprado, e para você que chegou agora aqui, a gente está conversando com a doutora Marta Amaro, que é médica endocrinologista, e estamos falando aqui que mulheres estão usando testosterona, é isso mesmo, para ganhar maior desempenho esportivo, massa magra, enfim, homens também usam, homens a gente já tinha visto, mas está se criando aí uma cultura de algumas mulheres utilizar, isso precisa ser controlado nesse momento, mas a minha pergunta em relação à compra desse medicamento, quer dizer, em qualquer lugar eu posso comprar, sem prescrição médica, como é que funciona a venda disso, se muitas pessoas estão utilizando?
Então, a testosterona é um hormônio que tem uma receita controlada. Então, a venda ela é feita nas farmácias somente com receita médica e com receita controlada. Porém, o que a gente vem vendo que está sendo um uso crescente é de formulações manipuladas Aham. e também de implantes hormonais. Então, a gente não tem nenhuma evidência científica que nos dê segurança para o uso dos implantes hormonais. Então, também, segundo as principais sociedades médicas, eles estão contraindicados. E em relação às formulações manipuladas, a gente tem que ter muito cuidado, porque é aquela coisa, eu costumo falar até para os pacientes, já viram um anticoncepcional manipulado? Não, né? Porque o hormônio é muito difícil de manipular. Então, para quando a gente vai prescrever um hormônio, a gente tem que ter segurança de que foi feita uma regulamentação, de que aquela dose que a gente está dando é realmente o que tem ali, né, prescrito. E hoje não tem no Brasil nenhuma formulação aprovada para a Anvisa de testosterona para uso em mulheres. Muito bem, doutora, em caso aí de dúvidas, né, eu acho que isso é muito importante e até de sintomas que sejam diferentes daqueles que normalmente seriam esperados, o ideal é procurar um serviço de saúde, um endocrinologista para poder equilibrar o corpo mais uma vez? Isso, exatamente, né? O ideal é que a gente faça sempre, em frente a qualquer queixa que possa ser hormonal, fazer uma avaliação com um médico endocrinologista, para que se veja se realmente é necessário fazer algum tipo de ajuste, enfim, né? Às vezes, muitas vezes, organizando outros parâmetros da vida, né? Fazendo exercício físico, dormindo bem, se alimentando melhor, a gente consegue melhorar muitos dos sintomas que não são somente relacionados às questões hormonais. Então, uma avaliação com o médico endocrinologista é fundamental para que a gente não caia nessa onda aí do uso de testosterona. E lembrando que existe um posicionamento, inclusive, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Cardiologia e de Ginecologia e Obstetrícia, contraindicando o uso de testosterona em mulheres em idade fértil. Bacana. Doutora, quero agradecer aqui as explicações e, acima de tudo, os esclarecimentos, né? Porque quando a gente traz esse tipo de informação é importante para deixar todo mundo esclarecido e, acima de tudo, em alerta para os riscos, né? Que é o ponto que nós conversamos Exato. aqui centralmente, o risco de utilizar sem controle esse tipo de hormônio. Obrigado aqui pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado, viu, doutora Marta Amaro, médica endocrinologista ao vivo conosco aqui na Pan News.